na semana passada, a gente não conseguiu fazer esses exercícios na nossa aula, não deu tempo. Na aula passada, eu contei para vocês que a linguística de texto, ela teve várias fases e teve várias definições de texto. Então, definição de texto não é algo que é um consenso na área de linguística. Às vezes, quando a gente pega o livro didático em português, ou ouve os professores falando na sala de aula, parece que todo mundo concorda sobre o que é texto. Parece que todo mundo tem a mesma definição de texto. Isto não é verdade, certo? Então, como eu mencionei na aula passada, existem mais de 50 definições, por exemplo, compiladas pelo Michael Klein. Se a gente fosse continuar essa compilação hoje, eu acho que a gente chegaria facilmente a mais de 100 diferentes definições de texto. Então, é claro que existem algumas sobreposições. Algumas definições de texto são mais parecidas que outras, né? E eu apresentei para vocês apenas algumas das principais. Nem cheguei a apresentar todas, né? Então, a gente teve algumas fases na linguística de texto, e com isso, essas fases, cada fase tinha uma ênfase num determinado aspecto da natureza do texto. Então, se vocês se lembram, na primeira fase da linguística de texto, a gente tinha uma concepção de texto como combinação de orações. Aí esta fase foi superada, já que nem todo o texto é uma combinação de orações. Eu dei para vocês o exemplo da lista de supermercado, não é? Se a lista de supermercado não é um texto, é o quê? Outra fase, que foi a fase comunicativa, em pensar na situação de comunicação imediata, ou seja, quem é que está produzindo aquela mensagem, para se dirigir a quem, em que contexto, em que tempo e espaço, não é? Por meio de que código, é a língua portuguesa, é o inglês, é o espanhol, que língua é essa? Por meio de que canal, é o som, ou é o meio escrito, meio gráfico, né? E a gente, então, comentou essa definição da fase comunicativa como uma mensagem produzida num contexto. Depois a gente comentou a definição da fase cognitiva, que seria o texto como uma verbalização dos processos cognitivos, dos processos mentais. E falamos também de uma das abordagens integrativas, ou seja, aquelas que já levam em conta que existem diversas dimensões. Existe uma dimensão linguística, no sentido de que existe uma materialidade verbal, não é? O texto é veiculado por palavras, a gente usa um código, a gente usa ou a escrita ou o som para veicular signos. Então, existe essa materialidade. Agora, existe também uma dimensão que é social, ou seja, eu faço algo por meio dessas palavras que eu enunciei, né? Eu não apenas digo algo, mas eu faço algo por meio dessas palavras. E existe uma dimensão que é cognitiva. Bom, para eu produzir esse texto, para eu entender esse texto, ele não sai de uma planta, ele não nasce de uma árvore, mas da minha mente, não é? Eu ativo conhecimentos, tanto para produzir o texto, quanto para eu entender esse texto. E aí, eu pedi para vocês, para a gente fazer um exercício de comparar duas definições. As duas definições que eu pedi para a gente lembrar seriam a definição de Fiorin e Savioli de texto como unidade de sentido. O que seria o texto como unidade de sentido? O sentido é um tipo de conteúdo que é diferente daquele conteúdo das palavras. Se eu estou no cinema e alguém diz fogo,
Bom, a palavra fogo, você vai no dicionário e você vai encontrar lá a explicação, não é? Uma delas é de que é combustão, por exemplo. Mas quando esta pessoa diz fogo no cinema, ninguém está pensando apenas em, fogo significa combustão. Estas pessoas raciocinam que, naquela situação, se alguém falou fogo, é porque aquilo é relevante para a situação. Uma maneira disso ser relevante para a situação é que existe um início de incêndio e, nesse caso, é melhor sair. Então, o sentido, o conteúdo do texto seria o de aviso de incêndio, certo? Então, esse conteúdo que é específico do texto, que só é veiculado por meio do texto, que é um conteúdo que é superior ao conteúdo das meras palavras, esse é o sentido. E Fiorin, então, diz que o texto é uma unidade de sentido. Já Bogrand e Dressler propõem uma definição que Marcuski também assume, e essa definição é de texto como evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e comunicativas. E na aula passada eu expliquei para vocês, quando a gente está olhando para algo como evento comunicativo, evento quer dizer um acontecimento, não é isso? Então, quando Marcuski diz, olha, o texto é um evento comunicativo, primeiramente ele está dizendo que é um acontecimento da comunicação. Então, se é um acontecimento da comunicação, eu vou ter que olhar para aqueles 6 fatores da situação de comunicação e verificar se eles estão presentes. Quer dizer, tem um emissor, tem um receptor, tem uma mensagem que esse emissor manda para o receptor. Essa mensagem, ela está num código, foi concebida num código. Essa mensagem foi veiculada por meio de um canal. Essas pessoas envolvidas na comunicação, elas estão num determinado contexto, numa determinada situação, num tempo, num espaço. Então, quando eu olho para o texto como evento comunicativo, eu estou olhando para o texto como um acontecimento da situação de comunicação. Mas essa definição continua, ela não para aí. Ela diz que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas. Então, quando você tem ações linguísticas, quer dizer que a linguagem verbal é utilizada. Signos linguísticos são utilizados. Quer dizer, as palavras da linguagem verbal. Tudo bem? Então, não é qualquer outro sistema de signos. A gente tem diversos sistemas de signos, não é? Os sinais de trânsito são sistemas, pertencem a um sistema de signos. Para eu aprender a dirigir, eu tenho que aprender a saber o que significam esses sinais de trânsito, porque eu dirigir na rua, eu tenho que obedecer os comandos que eu recebo por meio desses sinais. Professora? Então, oi, pode falar. Licença, o Bruno ele está com uma dúvida. Ele Sim. perguntou: um texto expresso em língua de sinais pode ser considerado um texto veiculado pelo canal visual? A língua de sinais, ela é uma linguagem verbal, tudo bem? Ela é verbal. Agora, o canal realmente é visual, não é sonoro, é visual. Então, está correto isso que ele perguntou. Então, muito bem. Então, quando ele diz que tem que ter ações linguísticas, ele está restringindo esta definição ao texto verbal. Tem que ser um signo linguístico. Tem que ser, você tem que ter, por exemplo, palavras. E isso vale, por exemplo, para a língua de sinais. Foi o Bruno que perguntou, né? Então, vale para a língua de sinais, vale para a língua portuguesa, vale para o inglês, o francês e assim por diante. Então, ele está restringindo essa definição àqueles textos que são codificados na linguagem verbal. Então, é preciso ter
o pronunciamento de palavras, a utilização de signos linguísticos. As ações sociais são aquilo que eu faço por meio dessas palavras. Se eu estou sentada aqui na sala, estou com preguiça de ir até a cozinha, e digamos que então minha mãe, meu marido, alguém está aqui, aí eu digo assim, nossa, eu estou com uma sede, mas eu não queria ir até a cozinha. Bom, essa mensagem, né, essa situação, o meu interlocutor, ele pode interpretar como a ação de eu estar pedindo que a pessoa pegue a água para mim. É um pedido indireto, não é? Mas essa é a minha ação. E essa pessoa pode responder essa ação de diferentes modos. Por exemplo, ela pode dizer para mim, deixa de ser preguiçosa, vai pegar essa água na cozinha. No caso, ela recusou meu pedido, né? Ou então, essa pessoa também pode, tá aqui, olha, um copo d'água para você. Tudo bem? Então, a ação social é aquilo que eu faço por meio da linguagem. Essa ação social, a gente tem diversas. Eu posso criticar, eu posso fazer pedidos, eu posso perguntar, né? Eu posso avisar. Então, todas essas ações são executadas por meio dos textos. Aí você tem as ações cognitivas, ou seja, eu tenho que ativar determinados conhecimentos. E a gente, quando produz textos, ativa conhecimentos de diferentes espécies. Conhecimento sobre o código, por exemplo, se o texto está em português, eu vou ativar meus conhecimentos sobre a língua portuguesa. Conhecimentos enciclopédicos sobre o mundo. Então, se eu vou ler um texto sobre como é que você, por exemplo, organiza uma videoconferência no Google Meet. Aí eu vou procurar um tutorial para isso. Isso faz parte do conhecimento enciclopédico. Existem conhecimentos que são conhecimentos culturais. Então, em determinada cultura, como é que no Japão as pessoas se cumprimentam? Eu vou para o Japão e eu quero saber como é que eu me comporto nessa situação. Então, quando a gente produz textos, a gente ativa conhecimentos de diferentes tipos. Então, vamos pensar nessas duas definições. Pensando nessas duas definições, a gente vai... Professora, Oi, pode olhar, pode falar. meu áudio parou por um tempinho. Você poderia repetir a parte de social linguística? Pode ser resumido também. Desculpa, você pode repetir? Eu não entendi a pergunta. A parte de social linguística. Pode ser resumido. A parte de sociolinguística, como assim? Qual que é a pergunta? Um evento comunicativo que converge social, linguística e cognitiva. Sim, essa Eu só consegui escutar definição... a parte cognitiva. Se eu conseguisse o quê? Desculpa. Só consegui escutar a parte cognitiva. As ações sociais, você está perguntando? Sim, sociais e linguísticas. Isso, veja bem. Mas assim, gente, se não der para ficar repetindo tudo, que é para não atrasar a aula, qualquer coisa vocês depois baixam o áudio, tá bom? Mas eu vou resumir. Então, veja, sociolinguística é uma coisa, ação social é outra. Essas ações sociais, elas dizem respeito ao que você faz por meio da linguagem. Se eu digo assim, tá quente aqui, esse tá quente aqui, a ação social pode ser uma mera reclamação, ou talvez tenha outra pessoa, e essa é uma indireta para que ela traga o ventilador aqui, para que ela ligue o ar-condicionado. Nesse caso, a ação social seria um pedido, certo? Então, na situação, a ação social é o que você faz por meio desse pedido, tá bom? Por meio da linguagem, desculpa. A ação linguística é o próprio uso das palavras. Então, quando você usa as palavras, você não está fazendo nada, você faz alguma coisa por meio delas, não é? Se você faz uma piada, você faz uma crítica, você faz uma pergunta, você dá uma explicação, você relata alguma coisa, você dá uma ordem. Então, quer dizer, por meio das palavras a gente faz coisas. Então, além de usar palavras, que seriam as ações linguísticas, a gente tem as ações sociais, que são as ações que a gente executa por meio dessas palavras. Deu para entender melhor?
Deu sim, professora, deu sim. Ok. Muito bem, então vamos olhar aqui para alguns dos exemplos de textos, não todos textos verbais, e vamos ver como é que essas definições contemplam esses textos não verbais. Então, se a gente pensar na definição do Fiorin de unidade de sentido, a gente tem essa partitura do Frère Jacques. Toda vez que eu trato dessa partitura nas aulas de linguística e produção de texto, as pessoas me falam de uma musiquinha da Eliane, né? Parece que ela fez uma versão do Frère Jacques. Mas essa musiquinha é uma música infantil tradicional, que diz mais ou menos assim: Frère Jacques, dorme-vous, dorme-vous. Vocês conhecem? Sim, a famosa dedinhos polegares, né? É que era famosa antes, o Frère Jacques é tradicional, mas aí ela fez uma versão, né? Então, veja, Isso, ela adaptou. Então, veja, o que é a partitura? A partitura, ela é feita a partir de um sistema de notas musicais. Se eu não sei ler notas musicais, lógico, para mim vai ser difícil interpretar, difícil não, vai ser impossível, né? Interpretar essa partitura. O que eu, como leiga, posso perceber, por exemplo, nas notas musicais, eu vou percebendo se elas vão subindo, quando é mais grave, né? Quando é mais agudo. Eu posso perceber que algumas notas são pretinhas, outras são clarinhas, e eu posso chegar à conclusão que algumas são mais breves do que outras. Então, a pessoa que não sabe ler a partitura, ela consegue mesmo assim extrair algumas informações. Mas ela não vai conseguir sentar no piano e tocar, correto? Porque para isso ela teria que saber exatamente que nota musical significa que nota no piano. Então a gente tem aqui um código. Então, esse código é o código de notas musicais. Se eu não dominar esse código, eu já vou ter dificuldade para interpretar este texto que é a partitura. Bom, texto no sentido de que ele tem um sentido, não é? Então, o sentido é justamente a emoção que é evocada por essa música. Então, quando a pessoa compôs essa música, ela tinha determinados sentimentos, determinadas associações que foram ligadas ao som, à música. A música, ela toca a gente também, não é? Não é só a gente que toca a música. Então, se você está com raiva, está zangado, aí tem aquele momento que você quer ouvir talvez um heavy metal ou uma música bastante agressiva, não é? Ou se você quer algo calmo, aí você vai colocar uma música mais calma. Então, a música, ela tem sentido porque ela veicula determinadas impressões da nossa mente, da nossa alma, os nossos sentimentos, não é? Quando a gente pensa, então, no Frère Jacques, então, essa música tem um sentido já como código sonoro. Agora, isso na definição do Fiorin e do Savioli, quando eu penso em texto como unidade de sentido. Ela evoca algo, ela evoca uma emoção, não é? Mas se eu penso na definição de Bogrand e Dressler, como evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas, aí eu vou ter um problema. É um evento comunicativo? Sim, é um evento comunicativo. Você tem um emissor, que é o compositor, você tem o receptor, que é todos aqueles que vão ouvir essa música ou ler essa partitura. Você tem uma mensagem que diz respeito à emoção específica que essa música quer evocar. Você tem um código, que é o das notas musicais, não é? E você tem um canal, que é, no caso, o som. E esse compositor e esse receptor da música, eles estão num contexto. Então, quem escreveu essa música vivia num certo espaço, num certo tempo. Quem ouve hoje sabe que essa é uma canção tradicional francesa. Então, em princípio, a gente teria um evento comunicativo. Porém, quando a gente continua com a definição e chega às ações linguísticas, considerando apenas
a execução sonora, as notas musicais, eu não posso considerar isso como ação linguística, não é verdade? Então, essa música não se baseia, como é música, né? Então é sonoro. Aí alguém pode falar assim, mas tem a letra. Tem a letra, mas aí a letra é outro texto. Ou se a gente combinar a letra com a música, você tem o texto sincrético. Mas a essa definição, quando diz em que convergem ações linguísticas, ela não sabe como lidar com outro tipo de ação que não seja linguística. Ela não sabe lidar com ações executadas por meio do som, com ações sonoras, né, das notas musicais. Pode falar. A Clara, então, Sofia está perguntando, professora, Marcuse considerava textos sincréticos como texto, ou só os textos verbais? Então, Clara Sofia, o Marcuse, ele está considerando, ele considera textos sincréticos, mas existe uma preocupação na linguística de texto com o texto puramente verbal, tudo bem? Então, essa definição que o Marcuse está apresentando de evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas, é uma definição exclusiva para texto verbal, não vale para texto sincrético. Porque se vocês pensarem, por exemplo, na charge, não é que a gente discutiu na aula passada? A charge, ela une o visual e o verbal. Mas eu não posso entender a charge como um todo levando em conta só as palavras, posso? Eu tenho que levar em conta as imagens. Senão eu não consigo. Então, assim, esse texto, para eu considerá-lo em sua total dimensão, em todo o seu sentido, eu tenho que considerar as duas coisas, tanto verbal quanto visual. Mas essa definição de Bogrand e Dressler, ela não traz outros sistemas de signo. Então, ela está preocupada unicamente com o texto verbal. Ela não contempla outros tipos de texto. Luísa disse que também fez uma pergunta. Qual foi a sua pergunta, Luísa? Ela disse, professora, então, a detextualização diz respeito aos processos cognitivos para compreender o texto e a textualidade, os processos em si, né? Tipo a metalinguagem. Então, a gente ainda não entrou na textualidade e na textualização. Calma, eu estou finalizando da aula passada, mas a gente, viu, João Manuel? Segura a pergunta dela aí, daqui a pouquinho a gente volta. As ações cognitivas, a Laila está pedindo para explicar as ações cognitivas novamente. Deixa eu só voltar aqui para o meu slide. Então, as ações cognitivas são os conhecimentos que você ativa para produzir o texto. Por exemplo, na escola, sabe qual é um problema que a gente encontra com recorrência na escola? Você chega para o aluno e pede para ele, escreva uma dissertação sobre violência na escola. E ele, de repente, tem que sentar e escrever a redação. Mas acontece que as coisas não funcionam assim. Eu tenho que ativar os conhecimentos sobre um determinado tópico para eu ter o que dizer. Se eu não tiver o que dizer sobre um determinado tópico, eu não vou conseguir produzir o texto, não é? Se eu pedir para vocês agora, nesse exato momento, olha, eu quero aí uma dissertação sobre o pensador de Rodin. Eu quero que vocês escrevam sobre o pensador de Rodin. Bom, se você está vendo essa escultura pela primeira vez, ou se nunca foi se informar a respeito da história dessa escultura, vai ser difícil você ter o que dizer, não é? Então, a questão é que quando a gente produz textos, a gente ativa diversos tipos de conhecimento. Então, para eu poder escrever ou para eu poder falar, eu tenho que ter o que dizer, eu tenho que ativar conhecimentos. Para eu dar esta aula aqui para vocês, eu tenho que ativar meus conhecimentos sobre linguística de texto. Então, eu tenho que saber o que aconteceu na linguística de texto, as fases da linguística de texto. Professora? Certo? Oi, pode falar. A Helena está perguntando, se a música tivesse um título, seria texto para Bogrand e Dressler? A música tem um título, que é Frère Jacques, que é Frei Jacques. Mas, como eu estou falando, para essa definição de Bogrand e Dressler, ela não lida com texto sincrético.
Eu considerar o título da música, isso é um texto sincrético. O título está no código verbal e a música que você toca, ela está em notas musicais. A definição de Bogrand e Dressler não serve para textos sincréticos, porque eu não posso considerar essa música só o título, entendeu? Ele contempla apenas o código verbal, mas frerejar que é apenas o título, não é. É a música toda, não é? Entendeu? Então, essa definição, ela não contempla textos sincréticos, ela contempla apenas textos verbais. Na música, eu quis dizer. Ela tem ações linguísticas, sim, porque é um texto sincrético, ela une o verbal e o visual. Então, existem ações linguísticas. Algumas ações linguísticas estão em francês, outras estão em italiano, não é? Então, quando a pessoa aprende a tocar piano, ela vai aprender que alguns comandos estão em italiano, por exemplo, né? Aqui na partitura que vocês estão vendo, está aparecendo em francês. Aí aparece aqui do lado esquerdo, Sol maior. Esse é um comando verbal, tá na linguagem verbal. Porém, como é que você analisa ação linguística nas notas musicais? Isso é ação linguística, nota musical? Não é. Como é que você vai analisar essa partitura sem levar em conta as notas musicais? Essa partitura, ela não é feita apenas do título e das palavras que estão aí, como, por exemplo, arranjado por Patrice Bourget, tradicional, ou sol maior, não é? Se eu tirar as notas musicais daí, esse é o mesmo texto? Não é, né, gente? Então, esse é um texto sincrético, eu não tenho como tirar o verbal e o visual daí. E essa definição do Bogrand e Dressler só contempla o verbal, ele não sabe lidar com as notas musicais a partir dessa definição. Então, você tem algumas ações linguísticas, existe uma ação social, porém essa ação social, ela não é executada por meio do título ou por meio dessas palavras que estão aí. Ela é executada principalmente pela execução da música, pelo som. É o som que vai evocar determinadas associações e sentimentos. E as ações cognitivas são aqueles conhecimentos que eu tenho de música, de partitura, da história dessa canção, não é? De tudo aquilo que envolve interpretar essa canção. Então, eu vou acelerar um pouquinho para eu poder entrar ainda no tópico da aula mesmo, tá bom? Então, falando aqui do semáforo. Esse semáforo, ele está quebrado pelo jeito, porque as 3 luzes estão acesas. Mas quando a gente está dirigindo, ou se você está andando na rua, você olha o semáforo, e esse sistema de cores é um sistema de signos. O vermelho quer dizer que é para eu parar. O amarelo, que é para prestar atenção. Atenção. E o verde é que eu posso continuar a caminhar. Então, se eu estou dirigindo e eu vejo que a luz amarela se acendeu, então eu presto atenção, eu sei que o sinal vai fechar e, portanto, eu diminuo a minha velocidade e vou parando. Outro que está atrás de mim, talvez pense que quando o amarelo está aceso, que em vez de ele diminuir, é para ele acelerar, é no sentido, vai que dá. E aí ele acelera e bate no meu carro. Nesse caso, eu entendo que ele não interpretou bem este sinal amarelo, né? O amarelo é para prestar atenção, para tomar cuidado, para saber que o sinal vai fechar. Embora você não tenha aqui signos verbais, do ponto de vista da definição de Fiorin e Savioli, a gente claramente tem unidades de sentido, não é? Inclusive, no lugar das cores, a gente poderia ter no semáforo, pare, atenção, siga, não é? Então, você tem uma unidade de sentido, só que a gente não tem nenhum código verbal aqui utilizado. Então, do ponto de vista da definição de Bogrand e Dressler, você, embora tenha uma situação de comunicação, você tem um evento comunicativo, né? Você não tem uma ação linguística, não há o uso de palavras. E, portanto, do ponto de vista da definição de Bogrand e Dressler, isto não seria um texto.
caso do Rodin, a gente tem também um texto sincrético, você tem a escultura, que é veiculada no sistema de formas, de textura, é outro código. E a gente tem aqui um homem, no caso a gente nem tem a escultura, a gente tem a imagem da escultura aqui, que já é outra coisa. Porque uma escultura você pode tocar, sentir, não é? Aqui a gente só tem a imagem. Muito bem, e essa escultura famosa do Rodin, O Pensador, ela tem esse título, O Pensador, mas ela foi produzida originalmente pelo Rodin com o título O Poeta, porque ele foi contratado para criar, então, uma obra que estivesse na entrada de um museu de artes decorativas em Paris. Esse museu acabou não sendo criado, e essa obra que ele estava criando se chamava As Portas do Inferno. E o pensador, ou o poeta, fazia parte dessa obra maior, das Portas do Inferno. O que eram essas Portas do Inferno? Rodin estava pensando na Divina Comédia de Dante Alighieri, e ele pensou em, então, fazer as Portas do Inferno como uma parte desse poema da Divina Comédia, e o poeta, que representaria o próprio Dante Alighieri, pensando sobre o destino da humanidade, sobre o inferno, sobre aquelas pessoas sofrendo ali. Então, primeiramente, o título era O Poeta, mas depois ele mudou para O Pensador. E a gente percebe pela escultura, essa escultura ela é muito realista, não é? A gente percebe os pés numa determinada posição, em que parece que é bem espontâneo, o ombro dele para frente, o cotovelo, tudo denota que essa pessoa está numa intensa atividade mental. Ele não está se movimentando, mas ele está pensando bastante, não é? E se a gente ligar com essa questão do título O Poeta, essa evocação ao Dante Alighieri, pode ser que Dante Alighieri estivesse pensando, criando o poema dele, ou está pensando sobre o destino da humanidade. De qualquer maneira, a gente tem aqui uma intensa atividade mental representada nessa escultura, né? Então, se a gente pensar nessa escultura, é lógico que saber o título, isso me ajuda a construir o sentido desse texto, dessa escultura. Então, seria um texto sincrético. Porém, essa escultura, ela não é um texto verbal, ela é outro tipo de texto. Então, aqui, comunidade de sentido, ela tem um sentido? Certamente tem, não é? Então, ele está representando Dante Alighieri, ou o poeta, ou o artista, qualquer pessoa que tenha uma intensa interlocução, uma intensa atividade mental para um trabalho de criação. Então, esta mensagem está presente, é uma unidade de sentido, de acordo com a definição de Fiorin e Savioli, mas não de acordo com a definição de Bogrand e Dressler, ok? Professora, Pode falar. licença, o Eric ele quer saber se para Marcuse o semáforo e o evento comunicativo que ele representa pode ser considerado texto. Não, não. Como eu mencionei, você não tem aqui no semáforo palavras, certo? Você não tem nenhuma ação linguística. Então, esse é um texto que é feito com outro sistema de signos, que é o sistema de cores. Então, a definição de Bogrand e Dressler, essa definição de Marcuse, não serve para esse tipo de texto. Ele não seria texto para essa definição. A mesma coisa acontece aqui com a equação matemática, né? A equação matemática, ela também tem um sentido. Ela também quer dizer alguma coisa. Mas você tem outro sistema, que é o sistema numérico e dos códigos matemáticos. Então, quando alguém diz 3x igual a 999, x igual a 999 dividido por 3, x igual a 333, o sentido desse texto, né, na definição de Fiorin e Savioli, seria encontrar o valor de x. O valor de x é 333. Esse é o sentido desse texto. Porém, veja que o que a gente tem aqui não são palavras, mas são códigos matemáticos.
Então, a definição de evento comunicativo em que convergem signos linguísticos, sociais e ações cognitivas, essa não contempla a equação matemática. Para essa definição, isto não seria um texto. Aí, só mais rapidamente, então, unidunité, salamé, minguê, o sorvete é colorê, o escolhido foi você. Aqui, sim, a gente teria ações linguísticas. Agora, algumas palavras são inventadas, não é? O que quer dizer salamé e minguê? Embora você tenha aqui, você tem ações linguísticas, você tem como sentido desse texto, o sentido, ele ultrapassa o significado das palavras, porque algumas palavras nem mesmo têm um significado na língua portuguesa, né? Você não vai encontrar minguê, salamé, minguê em algum dicionário. Porém, o sentido, que é o conteúdo superior do texto, é a ação social que você executa por meio do pronunciamento desse texto. E qual é o sentido desse texto? É o de escolher, é uma escolha, escolher alguém. Então, depois que eu digo unidunité, salamé, minguê, o sorvete é colorê, o escolhido foi você, eu executei o sentido de escolher uma pessoa. Então, a gente tem aqui um evento comunicativo, em geral, você tem crianças utilizando isso, né? Tem um emissor, que vai ser a criança que vai escolher alguém, tem um receptor, que são as pessoas que estão ouvindo esse texto, tem um código, que é a língua portuguesa, tem o canal, no caso aqui o canal é o meio gráfico, é o que a gente está lendo na tela, mas quando as crianças brincam, aí o canal é o som. E tem um contexto, um espaço e um tempo, elas estão lá brincando num determinado lugar e é necessário escolher alguém e usam esse texto para escolher. Tem ação linguística, que são as palavras pronunciadas, tem ação social, que é escolher alguém, e tem ações cognitivas. Eu tenho que saber que esse texto ele é sempre usado para essa situação. Para o último também, vou falar rapidamente, a gente tem aí um poema concreto do Christian Morgenstern, que se chama Fisches Nachtgesang. O título está em alemão, e o título quer dizer o canto noturno dos peixes. Mas a gente não tem palavras desse poema. O que a gente tem são aquelas marcas do latim de vogais breves e longas, né? Então, a gente tem o tracinho e a gente tem essa meia-lua aí, côncava, marcando o sinal breve do latim. O que vocês acham que tem a ver esses sinais com o título Canto Noturno dos Peixes? Eu quero ouvir, porque eu estou falando demais e eu ainda não estou ouvindo as impressões de vocês. A Clara disse, forma uma batida de uma música. Interessante, Clara. Interessante isso. A gente tem o sinal de breve e longo, e a gente poderia relacionar isso com o som, né? E a Juliana, a batida da música lembra os peixes. Muito bem, Juliana. Né? A gente olha para essa figura e parece que ela lembra um peixe. Muito bem, então vocês falaram de duas coisas importantes. De um lado, parece que se eu colocar esses sinais do latim, o longo e o breve, tentasse representar esse som, não é? Então, eu teria um tipo de música, eu teria algum som que seria produzido. Esse som pode ser o som das ondas, não é? O canto noturno dos peixes. Então, pode ser o som das ondas. E esses sinais do latim parece que imitam também ondas e borbulhas. E, por outro lado, como também vocês falaram, esse formato dos sinais parece que lembra a forma do peixe, as escamas do peixe. Não é? Então, tem várias coisas aqui que a gente poderia ver nesse poema. Então, aqui a gente tem, de novo, a mesma questão. É uma unidade de sentido? É uma unidade de sentido, a gente consegue ver a lógica das escamas, a lógica das ondas, a lógica das borbulhas, dos peixes, e tudo isso relacionado ao título que está no código verbal, né? Mas o poema não é composto de palavras, ele não tem palavras. Então,
segundo a definição de Bogrand e Dressler, não seria um texto, porque você não tem ação linguística executada. Então, com cerca de 49 minutos de atraso, eu vou começar o tópico da nossa aula hoje, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida aí sobre essas duas definições. E aí a gente vai falar aqui dos conceitos de textualidade e de textualização. Então, veja, a gente estava falando do conceito de texto. Agora, a grande questão é, cada uma dessas definições, ela está levando em conta algum aspecto do texto, que é algum aspecto importante, não é? A definição do Fiorin, por exemplo, está levando em conta a questão do sentido, ou seja, a ação social, aquilo que eu faço por meio das palavras, ou por meio de outros sistemas. E a definição de Bogrand e Dressler está levando em conta uma série de questões, mas ela restringe ao texto verbal. E como eu comentei com você na aula passada, cada uma daquelas definições das diferentes fases da linguística de texto, elas estão ligadas à ênfase num determinado aspecto do texto. Então, aquela definição transfrástica de texto como combinação de orações, ela estava preocupada com a questão da coesão. Aquela definição de texto como mensagem numa situação de comunicação, ela estava preocupada com o ato de fala, com aquilo que eu faço na situação de comunicação. E assim por diante. Então, quer dizer, por trás dessas definições, a gente tem a questão, que é a questão que precisa ser resolvida. O que faz de um texto um texto? Não é? Qual é a qualidade de ser texto? E a outra questão que a gente vai tratar é da textualização, do processo de criação de textos. Muito bem, em 1981, Bogrand e Dressler sugeriram que quando a gente pensa no texto, como aquele tecido que eu falei no início da aula passada, dizendo que o próprio vocabulário textum é uma metáfora, quer dizer tecido. Então, quando a gente pensa no texto verbal, a gente pensa num tecido, em vários fios, ele é comparável a um tecido. E a grande questão, então, que Bogrand e Dressler tentaram responder é quais são os fios desse tecido? O que é que faz um texto? E eles propuseram, em 1981, o conceito de textualidade. Vocês percebem pelo próprio morfema, não é? Dade. Dade diz respeito à qualidade. Então, textualidade seria a qualidade de ser texto. E para eles, então, em 1981, eles disseram, para algo ser texto, esse algo tem que ter uma série de qualidades. Muito bem, isso naquele momento da história. Hoje em dia, já não se fala mais tanto de textualidade como a qualidade de ser texto, como algo que está na própria materialidade do texto, mas como um saber linguístico. Então, se fala da textualidade como um princípio que está nas nossas mentes, e nós, seres humanos, sabemos utilizar esse princípio, esse saber linguístico, para que os artefatos materiais, eles tenham sentido, eles sejam textos, certo? Então, houve uma mudança, assim, em 1981, se olhava para o próprio artefato, para ver se o artefato linguístico tinha textualidade. Hoje já se entende que eu não olho para o próprio artefato para saber se ele tem textualidade. Eu tenho que ver quem é que vai aplicar esse conhecimento, se essa pessoa consegue aplicar esse saber, que é a textualidade, para interpretar, para criar textos. Então, essa é uma qualidade que é aplicada ao texto. Somos nós que aplicamos essas qualidades ao texto. É o produtor do texto e o leitor ouvinte que dão textualidade ao texto. Vamos entender melhor isso. Então, Marcuski, ele diz o seguinte, a textualidade não é uma propriedade imanente a algum artefato. O que ele quer dizer com isso?
que eu não posso apenas olhar para um texto e dizer se esse texto tem coerência ou não, se ele tem intertextualidade ou não por si próprio. São as pessoas que têm que conseguir identificar, são as pessoas que analisam, são as pessoas que fazem essas ligações. Então, isso não está no próprio artefato, mas as pessoas é que vão atribuir essas coisas ao texto. E ele diz o seguinte: determinado artefato linguístico, ou seja, você encontra aí um papel e tem um texto escrito, ele pode ser texto, no sentido de que ele pode ter sentido para alguém e não ser texto para outra pessoa, e pode não ter sentido para outra pessoa. Então, imagine que você encontra um livro escrito em russo. E esse livro, se você não domina o russo, você folheia o livro e você diz, não entendi nada, eu não sei o que é isso. Então, você, como você não tem o conhecimento desse código, você não consegue atribuir sentido a esse texto. Esse texto sozinho não consegue dizer para você qual é a mensagem dele, porque é você que tem que interpretar, e você não está conseguindo fazer isso, porque não tem domínio do código. Bom, então imagine, eu vou primeiro dar o exemplo, eu volto aqui para essa citação importante do Marcuse. Isso aqui aconteceu comigo, então é um caso da vida real. Certa vez eu estava viajando pelo interior de São Paulo, e peguei o ônibus, e assim, foi viagem de uma cidade do interior para outra cidade do interior, e o transporte era um pouco precário. Muito bem, aí eu estava dentro do ônibus, e me sentei, em seguida veio uma senhora e sentou do meu lado. E ela começou a falar sozinha, e ela começou a dizer o seguinte: quando eu olho para cima, dói. Quando eu olho para cima, dói. Quem olha para cima é o pássaro. Quem olha para cima é o pássaro. Eu sou a única velha aqui. Eu sou a única velha aqui. Muito bem, ela estava sentada do meu lado. Quando ela começou a dizer isso, todo mundo, o ônibus inteiro, olhou para ela e também olharam para mim, para ver o que é que eu ia fazer nessa situação. O que é que as pessoas estavam pensando nessa situação? Que ela estava falando, sem parecer que tinha um interlocutor definido, estava falando sozinha, e que o texto dela parecia não ter um sentido. Qual é a ação social? O que ela queria fazer com esse texto? Certo? Não estava sendo compreensível para nós que estávamos ali no ônibus. E aí, se você encontra uma pessoa falando sozinha e pronunciando um texto em que você não consegue construir sentido, qual pode ser a sua suspeita? No meu caso, eu suspeitei essa senhora, ela é perturbada, ela tem problemas, então eu não sei o que ela pode querer fazer, acho que ela, né, é uma pessoa que talvez seja doente mental, está sentada aqui do meu lado, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que ela vai me atacar? Não é? Então eu fiquei preocupada, e não fui só eu que fiquei preocupada, todo mundo ali no ônibus ficou preocupado. Bom, ela utilizou a língua portuguesa, ela utilizou palavras da língua portuguesa, ela obedeceu às regras da língua portuguesa? Sim, ela obedeceu. No entanto, ninguém conseguiu entender o sentido desse texto, qual era a mensagem veiculada por esse texto. Aí, a pergunta é, quando você vai avaliar essa questão da coerência, será que isso é algo relativo, em que eu posso dizer assim, você não entendeu, mas para ela tinha um sentido, o problema é você. Será que isso é totalmente relativo? Para mim não é texto, mas para você é. Marcuse que diz que não é essa questão tão relativa. Ele diz o seguinte: se uma configuração linguística, ou seja, como no caso dessa senhora, né, esse texto que ela pronunciou, essas palavras que ela escolheu, nessas combinações, se essa configuração linguística não funciona como texto dentro de uma comunidade ou para determinadas pessoas, isso não é uma questão individual ou problema de relativismo, no sentido de, não, vale tudo, sim, é texto.
mas sim de falhas no acesso à produção de sentido. O que Marcuse está dizendo é que quando há falhas, eu já dou a palavra, só um minuto, só terminar aqui, é que quando há um problema de coerência, então, este problema ou está no produtor que não soube explicitar o seu propósito comunicativo, que não soube explicitar o sentido por meio do artefato linguístico, ou o problema está no receptor, que não está sabendo interpretar as pistas que estão na superfície do texto. Então, Marcuse está dizendo que não é algo relativo, que é algo que se baseia em regras e padrões da comunidade, certo? O texto, então, se eu vou produzir um texto, não é apenas o que vale para mim, eu tenho que ver o que vale para a comunidade, para o interlocutor, o que aquelas palavras significam, como eu explicito as minhas intenções. Tudo bem, pode falar, qual que é a dúvida? O Rafael está com a dúvida. O conceito de textualidade como algo inerente ao leitor e não ao texto foi afirmado primeiramente por Marcuse, ou alguém já tinha citado antes? Não. Dressler associava a característica ao texto? Bogrand e Dressler, no início, associavam textualidade ao próprio artefato linguístico, certo? Então, eles próprios, no início, olhavam se um determinado artefato linguístico tinha ou não coesão, tinha ou não coerência. Eles próprios reformulam essa visão mais tarde, certo? E dizem, muito bem, não é assim, porque depende de uma mente humana para poder fazer essas ligações. Então, o Marcuse, que aqui ele está relatando, ele de um lado está relatando o que essa evolução na linguística de texto, e por outro lado ele está concordando com essa evolução. Deu para entender? Deu sim, professor. Ok. Muito bem, mas então veja, o que o Marcuse está falando é que não é algo de relativismo. Se você produz um texto e o seu interlocutor diz, olha, aqui esse trecho está confuso, não dá para entender o que você quer dizer, Marcuse está dizendo, das duas, uma, ou o problema está com você que não soube formular bem, ou o problema está com o leitor que não soube interpretar direito o que está explicitado no texto. Certo? Então, alguém está com um problema, com uma falha de acesso à produção de sentido. Mas não é algo totalmente relativista, em que vale tudo. É isso que ele está dizendo. Então, bom, qual seria, então, nós, seres humanos, quando nós criamos sentido, e nós criamos sentido, tanto quando a gente escreve e fala, quanto quando a gente ouve e interpreta, e lê e interpreta. Então, a interpretação do texto, ela também é criação de sentido, certo? Então, tanto falar, escrever, quanto ouvir e ler, são atividades de criação, de textualização. E o Bogrand e o Dressler, então, eles mencionam esses 7 princípios que nós aplicamos quando a gente vai executar essas ações. Então, quando eu vou ler, eu atribuo a este texto, eu busco atribuir a este texto uma lógica, uma coerência. Eu busco atribuir a este texto coesão. Como eu faço isso? Eu vou ligando as palavras com as outras palavras do texto. Eu vou criando hipóteses de como essas palavras se ligam. Eu atribuo intencionalidade. Eu imagino o que o autor daquele texto queria fazer naquela situação. Eu atribuo aceitabilidade. Eu imagino o que ele quer que eu faça com aquilo, e se aquilo que ele quer é adequado à situação de comunicação. Eu verifico se aquilo é aceitável na situação de comunicação. E eu atribuo situacionalidade, eu vejo qual é a relevância daquele texto para a situação de comunicação imediata.
Eu também atribuo informatividade, eu vou vendo quais são as informações que são veiculadas. E eu atribuo intertextualidade, eu ligo esse texto a outros textos semelhantes, produzidos em situações parecidas ou não. Vamos ver cada um desses princípios que estão na nossa mente e que nós atribuímos aos textos. Então, o princípio de coerência, ele estaria muito ligado ao encadeamento temático. A gente viu isso na aula passada, quando a gente falou das diferentes definições de texto, né, na história da linguística de texto, e na fase semântica, o texto era definido como unidade temática. Nessa fase, a palavra-chave era coerência. Muito bem, então quando eu olho para o texto como unidade temática, como encadeamento temático, em que uma coisa diz respeito à outra, está falando de um mesmo tema, então eu estou pensando numa lógica do texto, aquilo que faz esse texto consistente e lógico. Então, Costa Val fala também de continuidade de sentido. Vamos ver como é que isso funciona neste exemplo da Irandé Antunes. Ela cita aqui um poema de um autor anônimo, e o poema começa assim: subi a porta e fechei a escada. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Muito bem, vocês diriam que esse texto é um texto coerente ou incoerente? Ele tem uma lógica? Ele tem um sentido? Se ele tem uma lógica e um sentido, o que vocês acham que seria a lógica desse texto? Professora, Pode falar, Rafael. eu acho que se você pegar só, se você excluir a última frase do texto, talvez você não vá conseguir encontrar uma lógica. Mas a partir do momento que você lê a última parte, você entende que, na verdade, o eu lírico trocou os verbos, porque seria como se ele tivesse confuso, trocando as coisas por causa de um beijo, que deixou ele meio tonto, algo do tipo. Perfeito, Rafael, muito obrigada. Essa última frase, realmente, ela é muito importante para a gente entender qual é a lógica. Ele fornece aqui, porque, lógico, ninguém pode subir uma porta, fechar a escada dá, se for aquela escada móvel, né? Tirar as orações ou recitar os sapatos, até que tudo parece incoerente. Porém, quando a gente lê a última frase, tudo porque ele me deu um beijo de boa noite, como você disse, aqui a gente percebe, essa pessoa, ela ficou tão nas nuvens, tão mexida por causa desse beijo, que ela falou tudo ao contrário, não é? Então, essa última... Eu acho que quando fica claro que há uma questão de causa e consequência, tudo faz sentido no fim, né? Isso, tem porque, um sentido. Tem todas essas... exato. Perfeito, então, aí a gente percebe, exatamente, a causa dessa confusão é o beijo. E aí a gente interpreta o poema como a emoção de um beijo que move você, não é? De uma pessoa que está completamente desvanecida nas nuvens por causa de um beijo importante. E isso, a gente consegue se identificar com esse sentimento. Então, a partir desse momento, a gente vê uma lógica, a gente vê um sentido. Então, existe uma coerência nesse texto, vocês concordam? Agora, vocês vejam que, se eu fosse olhar só para as palavras, talvez alguém dissesse assim, não, esse texto aí, ele em si não é coerente, porque as palavras estão todas trocadas. Mas, como sou eu que atribuo coerência, no momento que eu encontro a lógica, em que eu verifico, existe uma maneira de ver todas essas coisas de uma forma lógica e consistente, então eu atribuí sentido a esse poema. Agora, coesão. A coesão, ela diz respeito também a um tipo de encadeamento, a um tipo de laço,
mas não é o laço temático, mas o laço linguístico. É a maneira como as próprias palavras se ligam no texto. E a gente vai, na unidade 2, a gente vai falar mais aprofundadamente sobre coesão. Mas, por hora, só comentar alguns tipos de relações de coesão. A gente pode ter um tipo de relação de coesão, que é a reiteração, quando eu retomo algo que foi dito antes. No exemplo que eu coloquei aqui, a gente tem: pegue 3 maçãs, coloque-as sobre a mesa. Quando você lê isso, você interpreta que esse as está ligado com 3 maçãs. O texto, ele não traz a indicaçãozinho, o sinalzinho: olhe, leitor, por favor, ligue este as com esta expressão 3 maçãs. É você que faz isso. Agora, lógico, você faz isso porque você está pensando que foi assim que o autor quis que você ligasse. Certo? E que você está seguindo as pistas que o autor deu de ligação entre as palavras. Outro tipo de relação de coesão é a de conexão. Aí eu não estou ligando só determinados objetos do discurso, mas eu estou ligando predicações, ideias inteiras. Nesse tipo de conexão, você encontra, por exemplo, esse exemplo: Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? A gente tem os conectores ligando predicações. Então, o que seria uma predicação? Por exemplo, predicação, você tem um sujeito que é incluído num grupo. Quando você diz Tostines vende mais, você inclui esse sujeito, esse objeto, no grupo das coisas que são mais vendidas. Tudo bem? Então, você tem um tipo de predicação, você tem toda uma ideia completa. Agora, outra predicação que aparece aí é o é fresquinho. Quando você diz que é fresquinho, você está incluindo Tostines no grupo de tudo que é fresquinho. E o conector por quê liga essas duas ideias, liga essas duas predicações. Uma de que Tostines vende mais e outra de que é fresquinho. E qual é a maneira que esse conector liga essas duas predicações? Ele diz: olha, a maneira que essas duas ideias estão ligadas é que uma é a causa e outra é a consequência. No primeiro caso, quando eu digo Tostines vende mais porque é fresquinho, eu estou dizendo que a causa é que Tostines é fresquinho. E aí as pessoas compram mais. Agora, na segunda parte dessa pergunta, quando diz ou é fresquinho porque vende mais, aí você tem uma inversão dessa relação de causa e consequência. Aí o que antes era causa vira consequência, certo? Então, por exemplo, fresquinho não é mais a causa, mas é a consequência da causa, que é vender mais. Então, a gente tem o conector porque ligando duas ideias, duas predicações, e estabelecendo essa relação, interpretando que uma ideia, uma predicação é a causa, e a outra ideia, a outra predicação é a consequência. Então, na relação de coesão por conexão, o que eu estou fazendo é ligar essas ideias, essas predicações, essas proposições. Muito bem, então, continuando, outro tipo de coesão, de ligação com as palavras que a gente tem, é a ligação por associação. Aí você tem diferentes palavras, elas têm diferentes significados, mas tem uma coisa que as une, que é elas estarem ligadas a um mesmo tema, a um mesmo campo semântico. Então, essa notícia antiga que eu coloquei aqui, a gente pode ver uma ligação por associação de algumas palavras. As palavras como empatar, fora de casa, colocado, campeonato, pontos, zona de rebaixamento, gols, rodadas, clube, venceu, placar, virada, etc. Todas essas palavras estão ligadas. De que maneira elas estão ligadas? Elas estão ligadas pelo campo semântico, pelo tema do futebol.
Então, determinados temas, se eu for produzir um texto sobre moda, determinadas palavras vão aparecer, não é? Porque elas estão ligadas pelo tema. Então, esse é outro tipo de relação de coesão. Então, você tem a ligação por reiteração, quando você retoma determinada entidade no discurso. Você tem a coesão por conexão, quando você liga predicações, proposições, ideias. E você tem a relação de associação, quando você tem a ligação das palavras em virtude do tema, do campo semântico a que elas pertencem. A gente vai ver essas relações mais aprofundadamente com o livro da Irandé Antunes, Lutar com Palavras, na unidade 2. Muito bem, os outros princípios que a gente utiliza são os de intencionalidade e aceitabilidade. A gente se pergunta sempre o que é que aquela pessoa está querendo fazer com aquele texto, naquela situação. Então, a intencionalidade diz respeito ao propósito comunicativo. Já a aceitabilidade, eu vou julgar se aquela linguagem é adequada àquela situação de comunicação, se aquele texto é adequado à situação de comunicação. Por exemplo, nem tudo é aceitável numa situação de comunicação. Falar palavrão não é aceitável em toda situação de comunicação. E aqui a gente então tem que, quando a gente olha para um texto, a gente tem que pensar qual é o propósito desse texto. Por exemplo, você tem aqui um trechinho de um manual de biologia, e esse trechinho está tratando da fotossíntese. Então, o propósito aqui, num manual de biologia, a gente poderia dizer que é explicar o que é fotossíntese, não é? Então, o manual começa dizendo: da ação da luz sobre os vegetais verdes depende o mais importante de todos os fenômenos vitais, a fotossíntese, a qual estão direta ou indiretamente escravizados todos os seres vivos. E aí ele continua, né? Vai falar da clorofila, tudo bem? Então, o propósito comunicativo, a gente percebe, olha, este é um manual didático de biologia, e na biologia existe um fenômeno que se chama fotossíntese, que ocorre quando a luz incide sobre os vegetais verdes, e este texto, o propósito dele é explicar este fenômeno de uma maneira científica, mas também didática. Aí você olha para esta letra de música do Caetano Veloso, que diz assim: luz do sol, que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam a terra, e a terra respira e exala seus azuis. Bom, esse trechinho que eu sublinhei para vocês está falando da fotossíntese também, não está? Olha só, luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Também está falando da produção de clorofila, não é? Também está falando da fotossíntese. Agora, alguém que dissesse: nossa, o Caetano Veloso, ele está produzindo uma música, mas essa música é ruim, esse poema é ruim, porque não explica direito a fotossíntese. O que vocês iam achar dessa pessoa? Essa pessoa tem razão nessa crítica? Dizer que o poema é ruim porque ele não explica bem a fotossíntese? O que vocês acham? Perfeito, Yuri, obrigada. Você já disse tudo. Exatamente, a intenção do Caetano Veloso não era explicar o fenômeno da fotossíntese de uma maneira científica, não é? É um poema, e ele está falando do ponto de vista poético e não científico. Isso, eu estou vendo os comentários de vocês aqui. Não, porque essa não é a função do poema. Perfeito. Então, quer dizer, uma questão é quando eu vou ler um texto, ou eu vou produzir um texto, eu tenho que pensar no gênero, qual é a função desse gênero, não é? Se a função desse gênero, se o gênero é um gênero acadêmico, por exemplo, então eu não vou escrever um poema. Certo? Se eu peço para vocês, por exemplo, agora na unidade 1, a produção de um texto acadêmico, obedecendo um roteiro e explicitando determinados tópicos,
o que eu quero é justamente uma linguagem acadêmica, uma explicação científica. O gênero é esse, não é um poema. Agora, se a gente está numa aula de escrita criativa, fazendo maratona de escrita, e lá tem uma atividade que é produção de poema, aí sim, aí você vai produzir poema. Então, quer dizer, os gêneros textuais também estão ligados a esses propósitos. Em determinadas situações, eu produzo determinados gêneros textuais, não é? Exatamente, o Ítalo falou, o contexto que ele quer dar é diferente, exatamente, ele está transpondo para outro contexto, que é o contexto científico. Então, a questão da intencionalidade, ela também é relevante, eu tenho que verificar qual que é o propósito, qual que é a função desse texto naquela situação de comunicação. Essa questão da aceitabilidade, então eu tenho que verificar se aquele texto ele está adequado à situação de comunicação, ele está adequado aos interlocutores, se a linguagem utilizada é uma linguagem adequada à situação de comunicação. Eu não coloquei vídeo aqui porque eu já percebi que no Google Meet eu não consigo tocar vídeo, certo? Então eu coloquei aqui também o texto, e o texto dessa notícia diz o seguinte: tudo corria bem no jornal da Globo News, edição das 18 de sábado, 27 de 9 de 2014, até que algo inesperado saiu do roteiro. Uma gafe protagonizada pela apresentadora Carla Lopes e a repórter Fernanda Galvão virou assunto nas redes sociais. A repórter falava ao vivo de Brasília sobre a agenda da candidata à presidência da República, Marina Silva. Ao encerrar seu boletim, a âncora do telejornal pareceu um pouco perdida sobre o que estava acontecendo. Carla, então, questionou a repórter sobre o dia dos demais candidatos à presidência da República. Sem ter as informações em mãos, Fernanda Galvão começou a balançar a cabeça negativamente e soltou a frase mais sincera possível para o momento. Você não me avisou, amor. E a classe política. Obrigada e uma boa noite. E os outros candidatos, o que fizeram hoje? Por favor, Fernanda. Você não me avisou, amor. Nós tivemos um problema, infelizmente. Desconcertada, a âncora disse que eles tiveram um problema técnico e encerrou o assunto. Televisão ao vivo é sempre emocionante. Então, o que vocês veem aqui? Aquelas famosas gafes. Tem várias no YouTube, você pode ir procurando as gafes, né, de televisão. E aqui, qual é a gafe? A repórter usou uma linguagem que não era adequada à situação de comunicação. Ela não conseguiu pensar numa resposta que fosse mais formal e que fosse mais profissional, porque ela está ali num jornal veiculado nacionalmente. Então, ela poderia ter dito algo como, no momento não temos essas informações, quando tivermos, né, poderemos trazer mais dados, mas ela fala para a âncora, você não me avisou, amor. Essa é uma linguagem bastante íntima e bastante informal, que é inadequada para a situação de comunicação. Então, aqui ela feriu o princípio de aceitabilidade, e é por isso que virou uma gafe. Situacionalidade, eu já comentei um pouquinho, eu dei aquele exemplo do fogo no cinema. Então, olha só, existe uma máxima, eu não vou poder tratar disso nesta disciplina, as máximas de Grice, mas elas também são importantes. E o Grice, ele fala da máxima da relevância. O que é a máxima da relevância? Quer dizer que a gente, sempre que a gente produz ou interpreta um texto, a gente pensa na relevância desse texto para a situação de comunicação. Então, naquele exemplo do fogo no cinema que eu dei para vocês, você interpreta, você ouve alguém falando fogo e você faz o raciocínio. Bom, qual é a relevância desse enunciado para esta situação de comunicação? E aí que você chega naquele aviso de incêndio. Aqui algo semelhante acontece. Se alguém pergunta, o Cláudio não veio hoje? E alguém responde, parece que está tendo um mega show lá no Morumbi. Essa resposta, ela não tem nenhum sim ou não, não é? A pergunta foi, o Cláudio não veio hoje? Então, uma resposta direta seria sim ou não.
Mas a resposta é interpretada a partir dessa máxima da relevância, da situacionalidade. Eu vou pensar o que é que esta resposta tem a ver com esta situação em que eu estou perguntando se o Cláudio veio ou não. Se alguém me diz que está tendo um mega show em algum lugar e eu perguntei se uma pessoa veio, então é porque o fato deste show estar ocorrendo está ligado à presença ou ausência dessa pessoa neste lugar. E aí, então, eu interpreto que provavelmente esta pessoa está no show e que, portanto, a resposta é não, ele não veio hoje, ele está no show. Certo? Então, esse é o princípio de situacionalidade. Eu procuro ligar aquele enunciado e torná-lo relevante à situação de comunicação, tanto quando eu produzo, quanto quando eu interpreto. Aí a informatividade. A informatividade, ela diz respeito ao grau de informação nova e de informação conhecida que eu coloco no texto e como eu vou equilibrando isso. Então, talvez vocês já tenham experiência, todo mundo tem essa experiência, de você falar com alguém e essa pessoa começa a falar das coisas, você não sabe do que ela está falando, e você diz, para, explica direito, eu não estou entendendo do que você está falando. Então, essa pessoa, ela trouxe um monte de informação nova e esqueceu de verificar, de equilibrar com informação conhecida. Então, ela fala de um evento, de uma pessoa sobre o qual você não está sabendo, como se você soubesse. Tudo bem? Então, esse, por exemplo, seria um problema de informatividade, de eu saber apresentar para o meu interlocutor as informações conhecidas e as informações novas, e ir equilibrando. Agora, também tem o outro lado, existe gente que fica falando tudo aquilo que já se sabe, não é? Que já é conhecido, e você fica pensando, mas eu não estou entendendo por que essa pessoa está falando isso, que todo mundo já sabe, não é? Se eu disser para vocês assim, hoje eu vi uma mulher com 2 pernas. Aí alguns de vocês podem pensar, sim, mas isso é comum, e qual é a relevância dessa informação? Por que ela está falando algo que é óbvio, né? Uma mulher com 2 pernas, como se nem todas as mulheres, como se não fosse comum as mulheres terem 2 pernas. É lógico que nem todas as mulheres têm 2 pernas, mas assim, como se isso não fosse comum. Por que ela está falando isso, não é? Então, informatividade é a maneira como eu vou equilibrando essas informações conhecidas e as informações novas. Numa aula, por exemplo, eu vou trazer para vocês muita informação nova. Se eu trouxer informação nova, essa é uma aula pouco informativa. Aí você não aprendeu muito. Se eu trouxer só informação nova, você não vai entender a aula. Pode falar. Professora, o Gregório, o Simeone Gregório, ele quer saber qual a diferença entre aceitabilidade e situacionalidade aplicado ao exemplo da notícia. No exemplo da notícia, aceitabilidade diz respeito àquilo que é adequado. Aceitabilidade diz respeito à adequação de texto numa situação de comunicação. Vou dar um outro exemplo. Imagina que você está num enterro, tudo bem? Enterro é uma situação, velório, um enterro, é uma situação triste. Mas alguém resolve começar a contar piada. E eu olho feio para essa pessoa pensando, nossa, essa pessoa não se toca, ela está contando piada, velório, isso não é aceitável, isso é inadequado. Certo? Então, esse texto fere o princípio de aceitabilidade, de o que é dito, em que momento e para quem. Você não chega para pessoas que acabaram de perder um ente querido e começa a contar piada. Isso é cruel, certo? Isso é inaceitável na situação, é inadequado. Então, contar piada, por exemplo, num velório seria algo que fere o princípio de aceitabilidade. Ou outro exemplo, a história do palavrão. Você vai conversar, digamos que algum aluno me manda um e-mail e ele diz nesse aluno, ele diz algo, mas ele usa palavrões. E eu leio esse e-mail e penso assim, nossa, como é que essa pessoa, eu não tenho a menor intimidade com ela, nós estamos numa interlocução acadêmica,
E o uso de palavrão nessa interlocução é inaceitável, é uma linguagem inadequada, entende? Então, a aceitabilidade, ela tem a ver com isso. Se você conseguiu adequar a sua comunicação ao seu interlocutor, ao público para quem você está dirigindo a sua comunicação. Já a situacionalidade, eu vou ver qual é a função, qual é a relevância daquele texto na situação de comunicação. Então, quando eu olho para a situacionalidade, eu digo assim, essa pessoa está falando isso porque é relevante para a situação de comunicação. Qual é a ação que é executada, né? No caso anterior, vou voltar aqui o slide. Quando a pessoa diz, parece que está tendo um mega show lá no Morumbi, a relevância, eu vou pensar nisso como uma resposta. Eu vou pensar que ele está dizendo que ele está respondendo a minha pergunta, porque o contexto é de uma pergunta. Então, ele está me dando uma resposta. Essa resposta é negativa e ele apresenta uma justificativa, que é a do show. Isso é a relevância. Eu vejo o que ele está fazendo por meio daquele texto para aquela situação de comunicação. Qual é a ligação desse texto com a situação de comunicação? Deu para perceber a diferença? Então, a informatividade, continuando, ela diz respeito ao grau de novidade do texto, a maneira como eu trago informações conhecidas, informações novas, como eu introduzo uma nova informação, depois eu vou ligando com outras novas informações. E aí eu trouxe como exemplo essa notícia do século XIX, eu retirei do jornal A Província de São Paulo, de 28 de janeiro de 1875. E era uma notícia, foi nessa época que surge, né, também o telegrama. Então, muitas notícias, elas têm um formato, assim, curtinho, e tem por título o nome de um lugar, a data e o horário. E esse o nome do lugar, a data e o horário, não diz respeito a onde aconteceram os eventos, mas de onde veio o telegrama. Então, essa notícia, Viena da Áustria, 20 de janeiro à tarde, quer dizer que de Viena veio o telegrama com a seguinte informação. As relações entre o Principado de Montenegro e a Turquia tomam um giro ameaçador para a paz. E nós, que lemos hoje esse jornal, a gente não está no contexto desses acontecimentos, a gente não sabe sobre o que está sendo noticiado, os leitores daquela época muito provavelmente sabiam. Então, para nós, isso aqui é pouco informativo. Que relações são essas entre Montenegro e Turquia? Por que um giro para a paz seria ameaçador? O que está acontecendo? Certo? Então, você tem aqui, eles não explicitam as informações, tem um baixo grau de informatividade, porque no contexto da época, provavelmente, eles não precisavam explicitar essas informações que nos faltam hoje, porque elas eram conhecidas dos leitores da época. Então, aqui a gente tem um texto bem pouco informativo para nós hoje. Pode ser que, na época, ele trouxesse as informações estritamente necessárias. Agora, um outro exemplo seria você explicitar demais as informações, né? Então, quando alguém está relatando alguma coisa, contando uma história, falando o que a pessoa fez, e diz, eu tive uma discussão com fulano, aí eu peguei meu carro e fui para casa, né? Ou seja, saí da discussão, terminei a discussão, peguei meu carro e fui para casa. Outra maneira de você dizer, peguei meu carro e fui para casa, seria, girei a chave na maçaneta do carro, abri a porta, sentei-me no banco do motorista, fechei a porta, coloquei o cinto de segurança, coloquei a chave no contato e girei, ligando o carro, acionei a primeira marcha com a mão direita, blá, blá, blá. Bom, mas isto é uma informação, essas são informações conhecidas, certo? Todo mundo que dirige sabe. Quando você entra no carro e vai dirigir, você tem que executar todas essas ações. Mas isso é relevante? Deve ser explicitado nessa situação de comunicação? Será que eu preciso dizer que quando eu vou dizer assim, olha, eu tive uma discussão, peguei meu carro e fui para casa, eu tenho que explicitar tudo isso? Então, se eu trago tantas informações já sabidas, esse texto não fica um texto confuso, as pessoas pensando, mas por que ela está falando isso? Qual que é a relevância? Não é? Então, o grau de informatividade
ele tem que ser adequado também ao meu público. Dependendo de qual é a situação de comunicação, eu vou explicitar mais ou menos determinadas informações. Talvez esse enunciado mais longo aí, girei a chave na maçaneta, etc., fizesse algum sentido na situação em que um humorista, por exemplo, estivesse fazendo um show de humor e esse excesso de informações tivesse algum sentido de causar humor na plateia, né? Exato. Isso, perfeito. Concordo, continua. Eu cortei você, pode continuar. Não, é só isso mesmo. Isso, a gente pode achar uma situação, né, em que a pessoa comece que explicitar tudo isso, seja, por exemplo, para tentar mostrar alguém que é chato e que fica dizendo coisas irrelevantes, o óbvio, lulante, não é? Poderia ser. Então, nessa situação que eu falei, de você estar relatando uma briga, uma discussão, a pessoa não seria adequado. Então, como você mencionou, em cada situação, aí a gente tem que ver se esse grau de informatividade é adequado para aquela situação. Textualidade, a gente já falou sobre essa charge, já tivemos outros exemplos, e aí, como a gente já comentou isso na aula passada, eu não vou me demorar aqui, mas a ligação dos textos com outros textos, ela também tem um impacto para o sentido. E se eu não perceber essas referências, então eu perco o sentido desse texto. Eu não vou entender. Muitas vezes você está assistindo um seriado na TV e você percebe que a tradução não foi muito feliz, porque havia uma referência a algo da cultura pop daquele país, a algo que só faz sentido naquele contexto cultural e não no nosso. E aí você tem as dificuldades de tradução, de transposição dessas referências, né? Mas quer dizer, então, a ligação de um texto com outros textos, ela tem um impacto para o sentido do texto e para a minha interpretação do texto, se eu percebo essas ligações ou não. Alguém gostaria de falar alguma coisa aqui? Não, professora, acho que está tudo bem. Tudo bem, então tá. Muito bem, então, a diferença entre textualidade e textualização é que a gente vai pensar, olha, textualidade diz respeito a uma qualidade que nós, seres humanos, atribuímos aos textos, certo? Então, a textualidade, ela é um saber linguístico, é um tipo de conhecimento. Seres humanos têm um conhecimento de como criar sentido. E quando a gente coloca esse conhecimento em ação, aí a gente tem o processo de textualização, o processo de aplicação desses princípios e de criação do sentido. Quer dizer, nós aplicamos, quando a gente encontra um texto num código verbal ou a gente ouve, nós aplicamos esses fatores que estão na nossa mente, de coesão, coerência, informatividade, situacionalidade, assim por diante, nós aplicamos isso àquele artefato linguístico, a gente cria o sentido por meio da aplicação desses princípios, certo? Então, textualização é o processo de aplicação desses princípios e de, portanto, criação do sentido, criação do texto. E textualidade é o conhecimento, é o saber linguístico que comporta esses princípios e que os seres humanos têm. Professora? Sim, pode falar. Seria correto dizer que a textualização é a aplicação da textualidade? Exato. A textualização é a aplicação, é o processo em que, numa situação concreta, eu aplico esses princípios para produzir um sentido, não é? Isso pode ser, por exemplo, aqui na aula, eu estou falando e vocês estão o tempo inteiro textualizando. O tempo inteiro vocês estão tentando interpretar e criar sentido para aquilo que eu digo. Então, a criação de sentido, tanto na produção, na escrita e na fala, quanto na leitura e na escuta, é um processo de criação de sentido, de textualização. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Então, Bruno disse o seguinte,
que tanto a descrição detalhada quanto a falta de descrição provocam sensações e impressões específicas. Isso vai depender da situação de comunicação. Há situações em que você tem que explicitar, e há situações em que você tem que ser mais rápido, né? Muito bem, então eu vou mostrar para vocês agora, continuando aqui nos slides, uma questão resolvida, não é? Eu pedi, num exercício, explique com suas palavras o que significam os conceitos de textualidade e textualização. Importante, para essa distinção, vocês precisam ler o texto da Costa Val, tá bom? Quando eu passar para vocês, na avaliação da unidade 1, um roteiro com tópicos, eu vou dar determinadas indicações, e esse texto da Costa Val é bem importante. A resposta de um aluno para essa pergunta, o que significam os conceitos de textualidade e textualização? Ele disse o seguinte: textualidade e textualização são aspectos indissociáveis da leitura e produção textual. E por esse espaço de sobreposição, foram, em certo momento, tratados como um único processo, ou ainda, e equivocadamente, como características atribuídas ao texto. A textualidade, termo cunhado primeiro dentre eles, refere-se a um saber linguístico que locutor e alocutário possuem para atribuir sentido a um texto, e, portanto, reconhecê-lo como tal. Bogrand e Dressler descrevem 7 fatores envolvidos nesse saber: coerência, coesão, aceitabilidade, informatividade, intertextualidade, intencionalidade e situacionalidade, que dizem respeito desde a organização linguística e semântica até o contexto em que se apresentam as produções textuais. É pelo caráter ativado da atribuição da textualidade, ou pela necessidade de uma co-construção locutor-alocutário para que se concretizem os fatores neles envolvidos, que se faz necessário nomear esse processo. Estabelece-se, assim, a textualização como o processo co-construído por quem escreve, fala, e quem lê, ouve, para atribuir sentido a um texto, ou seja, atribuir-lhe textualidade. O Rafael fez uma pergunta. Rafael, sim, professora. Diego, pode falar, Diego. Depois eu vou para a pergunta do Rafael. Diego, por favor, fale. Professora, tá Diego aí, mas é que sou eu, Lucas, aqui. É só para dizer que estava tudo ok mesmo. Ah, tá. Por essa conta. Ok. Desculpe, Lucas, desculpe. Muito bem, então vamos lá para o Rafael. Professora, quando um enunciado não é entendido, então posso dizer que houve um erro de textualização e não de textualidade? Sim, você pode dizer que houve um erro de textualização, que alguém, de alguma forma, por isso que a gente fala da coerência e da coesão, a gente fala dos mecanismos de coesão como mecanismos de textualização também. Certo? Então, os conectores são mecanismos de textualização. Eu estou dando pista para o meu interlocutor de como é para ele textualizar, de como é para ele ligar ideias. Certo? Então, só que veja, essa questão da textualização, como fala o Marcuski, não é algo totalmente relativo. Ai, para mim é texto, para você não é, e tudo bem. Não. Se algo não está funcionando como um texto, se um artefato linguístico não está funcionando como um texto, então tem algum problema em algum lugar. Porque você tem o código da língua, que não pertence unicamente a mim, pertence a todos, não é? Ele é social, como o Saussure falou, então você tem a LAN. Então, quer dizer, eu tenho que verificar. Eu não estou conseguindo dar as pistas para o meu interlocutor, ou é o meu interlocutor que não está conseguindo seguir todas as pistas que eu dei. O conceito de textualização é a aplicação do saber linguístico chamado textualidade. É a aplicação dos princípios de textualidade para a criação de sentido. Professora, eu tenho uma dúvida rapidinho. Pode falar. A gente tem estudado aqui, né,
todo o tempo o texto como um evento comunicativo, vamos dizer assim, entre duas pessoas, pelo menos. Mas eu fiquei pensando assim, numa situação, por exemplo, eu estou anotando algumas coisas da sua aula, mas digamos que eu anote de uma forma muito simples e que lá na frente, se eu precisar resgatar alguma coisa dessa aula hoje, eu vim a ver essas anotações, vamos dizer que seja uma espécie de fichamento, né? E eu não consegui entender né, o que eu escrevi, porque eu escrevi simplificado demais. Então, seria uma situação em que o locutor e o locutário é eu mesmo, né? Porque Isso. Isso é possível? Sim, isso é possível. A lista de compras de supermercado também, né? Eu escrevo para mim mesma. Então, sim, você escreve ou você fala, quando você fala em voz alta, muitas vezes, né? Muitas vezes não, porque senão vão pensar que eu sou maluca, mas vamos dizer assim, que alguém que fala em voz alta está falando consigo mesmo. Então, sim, você tem o emissor e o receptor são a mesma pessoa. Sim, isso é possível. Tá bem? No mais, espero que vocês fiquem seguros, tenham um ótimo final de semana e nós nos vemos na sexta-feira que vem de novo e eu mando o link para vocês. Tá bom, gente? Tchau, tchau!